Hello guys, aqui é o Teacher Rafa e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são os 10 verbos mais comuns do inglês. Os verbos que você vai usar mais vezes e vai ouvir mais vezes também. Para começar, não poderia ser diferente, o verbo número 1 dos mais comuns em inglês é o verbo to be, que você usa com os significados de ser ou estar no português. Por exemplo, olha essas frases aqui. Eu sou alto, ou então eu estou feliz. Aqui eu tenho uma frase com eu sou e outra com eu estou. Em inglês, eles vão começar da mesma forma. As frases vão começar com I am, ou então com a forma curta, que é am. Por exemplo, eu sou alto, I'm tall. Eu estou feliz, I'm happy. Então o verbo to be é definitivamente o verbo mais comum do inglês que você vai ver e usar com mais frequência. No número 2, nós temos o verbo go, que significa ir em inglês. Eu vou dar aqui exemplos para você. Eu vou para a academia de manhã. I go to the gym in the morning. Aqui eu estou usando o verbo go no presente, né? Mas eu posso usar ele também no passado. I went to work. Eu fui para o trabalho. Eu posso usar ele também no futuro. Eu vou para casa. I'm going home. Então você vê que você pode conjugar, obviamente, os verbos em qualquer tempo verbal. O verbo go, normalmente a gente vai usar ele mais no passado e no futuro. Por isso eu dei os 3 exemplos aqui para você saber como utilizar. Número 3 dos verbos mais comuns é o verbo do, que é o verbo fazer. Vou dar aqui um exemplo para você. I always do my homework. Eu sempre faço a minha lição de casa. Segundo exemplo, eu vou dar ele no passado. I did my best to help. I did my best to help. Então, o verbo do, no passado, vai ser conjugado como did. I did my best. Eu fiz o meu melhor. Número 4 é o verbo have. Esse verbo também é muito comum, extremamente usado em inglês. Olha esse exemplo aqui. I have a son and a daughter. Eu tenho um filho e uma filha. Estou usando ele aqui no presente. I have. Vou usar ele agora no passado. I had a dog. I had a dog. O passado de I have é I had. E esse é o verbo número 4 aqui da nossa lista dos mais usados em inglês. O número 5 é o verbo know e ele tem 2 significados. Know pode ser saber e pode ser também o verbo conhecer. Eu vou te dar um exemplo de cada. Primeiro é I know her. I know her. Eu conheço ela. Você vai saber diferenciar o significado do verbo? Porque aqui não faria sentido dizer eu sei ela. Não pode ser eu sei. Então tem que ser eu conheço. Eu conheço ela. I know her. O próximo exemplo, aqui a tradução, vai ser de novo conhecer. I know your brother. Eu conheço seu irmão. I know your brother. Agora eu vou te dar um novo exemplo que vai ser eu sei. Em vez de eu conheço, vai ser eu sei. I know that. I know that. Eu sei disso. I know that. Então você vê que ele pode ter 2 significados diferentes e pelo contexto você sempre vai saber se é eu sei ou eu conheço. Alright? Seguindo com a nossa lista, estamos agora no número 6. Agora é o verbo work, que novamente tem 2 significados. Ele pode ser o verbo trabalhar e ele pode ser também o verbo funcionar. Vai depender da frase. Olha esse exemplo que eu vou te dar. I work on weekdays. I work on weekdays. Eu trabalho nos dias da semana. Aqui não tem erro. Você sabe que é eu trabalho. Não poderia ser eu funciono. Eu funciono nos dias da semana. Eu não sou uma máquina, então não faria sentido essa tradução. Agora a próxima frase. My computer doesn't work anymore. My computer doesn't work anymore. O meu computador não funciona mais. Novamente, pelo contexto, você vai saber a tradução do verbo. Não faria sentido dizer o meu computador não trabalha mais. O computador não tem trabalho, então tem que ser o meu computador não funciona mais. Pelo contexto, você vai saber sempre diferenciar as frases, ok? Antes da gente continuar, eu queria te fazer um convite. Se você quer aprender inglês, ficar fluente no idioma mais importante falado do mundo, você não pode perder tempo com o método tradicional. Você não vai chegar à fluência em inglês estudando com livros e gramáticas. Você precisa do método 0-100,
que é 0 gramática, 100% de fluência. Esse método é capaz de fazer você aprender inglês em apenas um ano e de forma natural. Se você quiser conhecer o método 0100, aperte no link na descrição desse vídeo aqui embaixo para você assistir uma aula especial. Agora, seguindo aqui com o nosso verbo de número 7, eu tenho o verbo take. E o verbo take tem 3 traduções diferentes. Ele pode ser tanto o verbo pegar, quanto também o verbo tirar, como também o verbo levar. E eu vou dar um exemplo de cada para você. Primeiro, com a tradução de pegar. I take the bus to work. I take the bus to work. Aqui é pegar, eu pego o ônibus. Agora, com a tradução de tirar. Can you take a picture of us? Can you take a picture of us? Nesse caso é tirar uma foto. Não poderia ser levar uma foto, por exemplo. E o terceiro exemplo, I can't take her to school today. I can't take her to school today. Aqui é eu não posso levar, eu não consigo levar. Então você vê que, novamente, pelo contexto, você vai sempre conseguir diferenciar o verbo. Você vai saber qual das 3 traduções que você vai usar neste caso. Agora o verbo número 8, estamos chegando ao final da nossa lista de 10 verbos. Número 8 é o verbo want, que é o verbo querer. Por exemplo, I want to try, eu quero tentar. Pode ser também eu quero experimentar. I want to try. O próximo é I want to sleep. I want to sleep, eu quero dormir. E por último, I want a beer. I want a beer, eu quero uma cerveja. I want a beer. Esse é o verbo want. Número 9 é o verbo think, que ele pode ter 2 traduções. Ele pode ser pensar ou pode ser achar. Por exemplo, I think it's going to rain. I think it's going to rain. Eu acho que vai chover. E por último, mas não menos importante, número 10, é o verbo talk, que pode ser tanto conversar como também falar. Por exemplo, I want to talk to you. I want to talk to you. Eu quero falar com você. Ou então pode ser também, né? Eu quero conversar com você. She talks too much. She talks too much. Ela fala demais. She talks too much. Esse é o verbo talk. Então você tem os 2 significados, falar e conversar. Além desses 10 verbos que eu passei para você, um verbo que também é extremamente comum em inglês é o verbo get. Talvez é um dos verbos mais comuns em inglês. Mas eu não vou falar dele neste vídeo, porque eu tenho um vídeo dizendo os 25 significados mais comuns do verbo get, que é um verbo que traz dificuldades para muita gente. Então eu vou deixar esse vídeo aqui para você clicar e seguir assistindo os vídeos do canal. Te vejo nesse vídeo aqui.